E aí, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam muito bem, com saúde, certo? Em casa aí. E juntos a gente possa estudar cada vez mais sobre os nossos assuntos, né, dessa unidade. E aí a gente veio estudando já há um tempo sobre alguns tipos de brincadeiras. E hoje, né, esse mês, a gente deu início aos assuntos de lutas, né? A gente já está trabalhando um pouco sobre as lutas. Nós vimos na aula passada um pouco sobre o judô, a história do judô. Quem criou ali não foi o judô, que a gente viu que foi o Jigoro Kano, e que ele criou por um modo inusitado, né? Porque ele vinha passando e sofrendo bullying. E como meio de proteção daquele bullying que ele sofria, ele criou esse esporte, né? Na época não esporte, mas sim um sistema de defesa para ele próprio se defender das investidas dos colegas ali que tratavam ele de forma indevida e faziam com que ele sofresse o bullying, né? Então a gente viu e vem vendo algumas coisas sobre o judô e sobre as lutas, né? A nossa aula de hoje continuamos falando sobre as lutas e nós vamos falar sobre outro tipo de luta que é o karatê, que é bem interessante, bem engraçado, mas a gente vai aos poucos aprendendo um pouco mais sobre ele, certo? Então, parabéns a você que está assistindo a nossa aula hoje, certo? Se você está vendo um modo diferente da aula é porque tive um problema, certo, com o meu computador e não estou conseguindo gravar no programa que eu tinha gravado. Pelo menos eu creio que o áudio vai estar um pouco melhor porque é o áudio do próprio microfone aqui e não do computador, certo? Então espero que vocês gostem dessa nova forma, pois é aqui estou conseguindo gravar a aula de vocês no momento. Em breve talvez eu possa voltar com a aula como estava sendo antes, certo? Então espero que vocês consigam fazer a atividade, estejam bem, estejam aí conseguindo fazer tudo, certo? Eu sei que vocês estão conseguindo, mas vamos lá para a nossa aula que é o que interessa hoje, certo? Nós vamos falar sobre o karatê. Eu estou com o meu computador aqui, certo? Eu vou mostrar depois algumas imagens para vocês. Eu creio que vocês irão conseguir ver, certo? Deixa eu só aproximar um pouco mais. Olha aí, ó. Certo? Dá para vocês ver a nossa aula sobre o karatê que você pode encontrar aí no site Educa Mais Brasil, certo? Não tem problema nenhum. Você pode ir lá no Educa Mais Brasil, digitar aí no Google, certo? Você vai achar a nossa aula de hoje, o nosso resumo da aula de hoje, que diz assim, ó, o karatê é uma arte marcial que surgiu no Japão. Olha aí, aonde surgiu o karatê? No Japão. Muitos pensam, né, fica aquela dúvida de onde ele surgiu, fica em China, aí outro diz que é na Coreia, outro diz que foi mais no sul da Ásia, ali em Hong Kong, mas o karatê ele surgiu no Japão. A sua origem se deu no país chamado Japão, certo? Depois de alguns tempos aí conturbados de onde saber de onde se originou, os historiadores decidiram, certo, concretizar que o karatê nasceu no Japão, certo? Então, ó, mais precisamente na ilha de Okinawa. Olha aí, no norte do país, certo? Em Okinawa. Se você for saber, for querer pesquisar onde surgiu, você vai ver que foi no Japão. Mas precisamente numa ilha chamada Okinawa, certo? E isso a gente vê um pouco em alguns filmes. O karatê ele entrou nos cinemas, né? Diferente de algumas outras lutas. Hoje a gente tem a luta mais falada, assim, que chama o pessoal, é a luta livre, né, do UFC. Mas o karatê, ele chamou a atenção da mídia, né? E aí a gente tem vários filmes, hoje em dia a gente tem remakes desses filmes como Karate Kid, vou até mostrar a vocês depois ali. E a gente vê que no filme trata-se isso, fala também de onde foi surgido, que foi lá em Okinawa, certo? Surgiu como uma luta de defesa contra os ataques de bandidos que eram atraídos pela exuberância e comércio do local. No início do século XV, o uso de armas era expressamente proibido nessa região, pois a ilha estava completamente habitada por samurais e sob a posse de fidalgos japoneses. Então, assim como o judô foi criado ali por Jigoro Kano, com a intenção dele se defender do bullying ali que ele sofria, né, e se proteger, o karatê também foi criado da mesma forma. Ele foi criado para uma defesa, ele é uma luta de defesa.
o judô, o karatê e outras lutas ali que se encontram na Ásia, né, que a gente conhece, a gente vai ver algumas depois, elas têm como sentido inicial a defesa pessoal, né? Como é que a gente pode se defender de ataques de bandidos, como é que a gente pode se defender de ataques de alguém que vem tentar fazer algo conosco. Então, ele foi criado inicialmente com esse objetivo, da defesa pessoal contra os ataques dos bandidos que tinham muitos ali na época, certo? Que eram atraídos pelo comércio local, certo? O comércio ali era grandioso, né? Bem exuberante, chamando a atenção, então existiam muitos bandidos e as pessoas se sentiam incomodadas. Então foi criado ali em Okinawa um sistema de defesa, certo? Para que as pessoas não fossem assaltadas, certo? Mas vamos lá, muitos desses samurais eram imigrantes da China e tinham conhecimento de outras lutas. Assim, em razão da proibição das armas, os habitantes sentiram a necessidade de elaborar uma maneira de se defender usando apenas o seu corpo. Então vejam só, os habitantes ali de Okinawa se juntaram e disseram, ó, vamos dar um basta nisso. Por quê? Porque a gente está sendo roubado direto, a gente não consegue ter nossas lojas aqui abertas, que a gente é roubado. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos criar um sistema de defesa aqui dos moradores, certo? Se a gente for tentar ser assaltado de novo, a gente vai ter como se defender. E aí, juntos, reunidos, criaram o Karatê, né? Que hoje é uma luta, é um esporte, certo? Tanto olímpico como mundial, em várias competições. Né? Então, no ano de 1990, o karatê alcançou outros países no meio do Japão que migraram para Ilhas Havaianas, que na época estava sob os postos dos Estados Unidos. Dessa forma, a luta se espalhou para a região em um período de aproximadamente 2 anos, certo? Sendo assim, a luta foi incorporada às tradições das artes marciais japonesas pela Associação Japonesa de Artes Marciais em 1930. O esporte passou a seguir o sistema de filosofia de Budo, caminho marcial, e teve grande influência dos criadores do judô. Quem foi o criador do judô? Jigoro Ikano, certo? Então a gente viu aqui, a partir da criação do judô ali, influenciado pela criação do judô que a gente viu na semana passada, o karatê ali pegou um pouco do judô, pegou um pouco daquela cultura do judô que o pessoal tinha, de alguns golpes, de algumas artes marciais dele, e aí criaram o karatê, certo? Mas em 1930 ele entrou como um esporte, você já vê aí, ó. Ele foi incorporado dentro das artes marciais japonesas pela associação. Então, ele deixava apenas de ser um sistema de defesa e começava a ser também um esporte, sim, praticado ali pelo pessoal em academias de karatê e de judô. Então, o karatê é praticamente um filho do judô, né? É um filho ali mais próximo do judô, porque ele foi criado com influências muito fortes. Se a gente não entender um pouco da luta, das regras ou dos golpes, quando a gente for assistir uma luta de karatê e de judô, a gente vai ficar sem entender mais ou menos, é karatê, é judô, o que é isso, né? Mas se a gente entende um pouquinho ali das regras das lutas, a gente vai ver que tem uma diferença e que o karatê ele tem apenas indícios, tem apenas ali algumas coisas parecidas com o judô, certo? E aqui a gente tem alguns estágios das faixas. Eu vou até mostrar para vocês, para que a gente possa notar isso aqui, ó. Ó, tá vendo aqui em sequência? Ó, nós temos algumas faixas. Isso aqui eu vou dizer para vocês agora, certo? Ó, primeiro, quem é iniciante na luta, ele ganha a faixa o quê? Branca. Se hoje você entrar numa escolinha de karatê, certo? É mais fácil ver de judô, né, aqui. Mas se você encontrar uma de karatê aí e você for jogar, vai começar a treinar karatê, você vai ganhar a faixa branca, que é para iniciante, certo? Depois você vai para amarela, depois você vai para vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e enfim a grande faixa preta, que é o primeiro dan, certo? Então, os estilos do karatê é isso, as classificações são basicamente essas, certo? Tem alguns golpes, né, que foram desenvolvidos e algumas modalidades, né? A gente tem o Shitoryu, o Adaryu, Sonryu, Goruryu, são tudo modalidades de dentro do karatê. Não tem apenas uma modalidade.
mas sim vários tipos de modalidade. E hoje a gente é fácil encontrar muitos praticantes do karatê, como a gente pode ver aqui, ó, muitos faixa preta já, ó, mas a gente consegue encontrar facilmente em alguns lugares. São confundidos por lutadores de judô, né? E dentro da cultura aí do karatê, muitos ficam agoniados e estressados por serem comparados com o judô, porque cada um tem as suas especificidades, né? Mas hoje é possível a gente encontrar, principalmente ali em Jaboatão e Recife, algumas escolinhas para praticar o karatê com alguns professores bem dedicados também, certo? Então temos várias competições que abordam todos esses tipos de karatê. E como eu deixei aqui para o final, que eu queria falar com vocês sobre isso, a gente vê o karatê dentro da mídia, né? O karatê dentro da televisão. A gente vê mais falar do karatê do que o do judô dentro da mídia de filmes. Isso a gente, deixa eu só colocar aqui para vocês, só para a gente ver um pouco de algumas imagens disso aqui, de um filme chamado Karate Kid, né? Não sei se vocês conhecem, mas esse filme aqui, ó, chamado Karate Kid, ele fez muito sucesso ali há uns anos atrás. E tanto que nesses anos, nos últimos anos, há uns 3 4 anos aí atrás, criaram uma nova versão aqui, ó, como a gente pode ver, essa aqui é a nova versão, ó. Esse é o antigo, personagem principal, e esse é o novo, que é o filho de Will Smith. Não sei se vocês assistiram, certo? Deixa eu só dar um zoom nesse novo aqui, para a gente ver um pouco, né? Olha aí, ó. Certo? Esse daqui era o ator principal, que ele faz aquela cena do gafanhoto ali, que ficou bem famosa, né? E outros desenhos. Hoje a gente tem o Kung Fu Panda também, que trata ali algumas partes do karatê. Ó, a gente tem o filho de Will Smith, né? Que fez esse mesmo personagem dele atualmente, né? Na nova versão. E a gente tem desenhos hoje como Karate Kid, que tem desenho. Nós temos o Kung Fu Panda também, que trata bastante o karatê. E o karatê, ele é um dos esportes que mais entrou na mídia, né? É um esporte que mais a gente pode ver dentro de desenhos, dentro de televisão, dentro de séries. E isso, o porquê, né? Porque ele cresceu de uma forma tão grande na Ásia que conseguiu se expandir no mundo como sistema de defesa. E hoje as academias pregam isso de karatê, de não tratar ele somente como um esporte, mas em si ele como para que ele foi criado, né? Que foi a defesa pessoal. Então, se você entrar numa academia aí de judô ou karatê, você vai saber disso logo de início, que eles vão passar para você dizendo que não é apenas um esporte, mas sim uma defesa pessoal, uma maneira de você se defender do que você pode sofrer aqui, um assalto, alguma tentativa de roubo e de outras coisas, certo? Mas só antes de encerrar, né, tem também aqui, como eu tinha dito a vocês, o Kung Fu Panda, né? Mas que trata aí o Kung Fu, que é um pouco diferente, né? É outro tipo de luta, mas que tem grandes influências do Karatê, certo? E a gente consegue ver isso hoje em dia. E é impressionante como a luta tem crescido dentro da mídia, né? Hoje, dentro das escolas, é muito difícil a gente conseguir trabalhar, né, pessoal? A luta, principalmente em judô, karatê. O judô a gente até consegue, porque é um esporte que não causa ali muita agressividade. Já o karatê, ele tem um certo nível de agressividade. Então, é difícil a gente praticar nas escolas. Mas a nossa atividade de hoje, na nossa atividade de hoje, a gente vai ver isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não foi daquele jeito, né? Tudo estruturadozinho, porque não estou conseguindo fazer no computador, infelizmente, mas vou tentar resolver essa semana. Mas mesmo assim não ia deixar de gravar a aula de novo, então estou fazendo dessa forma. Então, a nossa atividade de hoje, a gente vai fazer isso. Como é que a gente poderia, certo? Trabalhar lutas na escola. Imagine sua turma aí, certo? Você acharia difícil ou fácil trabalhar a luta? Vamos dizer que a gente vai trabalhar o karatê. Como é que a gente poderia trabalhar o karatê na escola, certo?
para que a gente possa estudar sobre ele, dentro da sala de aula ali ou fora, como é. Imagine que você está na sala de aula agora, que eu estou chegando lá e, gente, agora nós vamos praticar o karatê. Como é que a gente poderia trabalhar ali o karatê? Como é que a gente poderia dar uma aula de karatê na escola? Certo? A nossa atividade é essa. Vocês vão escrever como é que a gente poderia dar essa aula, quais as estratégias, né, que a gente poderia é, usar, utilizar para ter uma boa aula, porque a gente sabe que dá muitas vezes errado por conta da agressividade, por conta das brincadeiras, né? Mas como é que a gente poderia praticar o karatê dentro da escola? Então vocês vão estar mandando para mim, certo? Eu vou estar corrigindo e qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e falem comigo aí, tá bom? Para dar atividade. Tchau, tchau, pessoal.